Então hoje é sexta-feira, cara. Agora deve ser por volta de 4h30 da tarde. Aí você provavelmente saiu já do seu trabalho ou já está perto de sair do seu trabalho. E como é muito comum em praticamente todo o país, sendo sexta-feira, você deve estar pensando em tomar uma cerveja, quem sabe tomar um uísque com bastante gelo, quem sabe tomar um drink, tomar uma caipirinha, comer um negócio, enfim, beber alguma coisa. Só que você sabe que, infelizmente, aconteceu aqui no nosso país e acontece embaixo do governo desse vagabundo, desse mula, esse vagabundo ladrão, esse patife, esse irresponsável, que hoje em dia aqui no nosso país, a pessoa em um dia como hoje, ir ali no barril, ir ali no botequim, ir ali no restaurante, beber alguma coisa, beber um drink, tomar uma cerveja, fazer alguma coisa assim, pode ser que aquele drink ali, aquela bebida ali, vai ser a última que essa pessoa vai consumir. De uma maneira que ainda está precisando de muita explicação, existe agora bebida misturada com um veneno chamado metanol. Aí o cara vai lá, pega aquela bebida, consome, só que junto com a bebida vem o veneno, o cara passa mal. O cara vai ser hospitalizado. Se ele tiver sorte, ele vai ficar 15, 16 dias hospitalizado. Mas como muitas vezes esse veneno ele é muito potente, o cara vai acabar vindo a falecer e tem acontecido diversas mortes aqui no nosso país por conta de bebida envenenada. Daí você quer saber o que é que esse governo irresponsável, incompetente, criminoso, ele está fazendo em relação a esse caso? O que o governo vagabundo está fazendo é o seguinte: o secretário da Receita Federal, ele deu uma entrevista na semana passada e ele explicou na maior cara de pau, que é típico desse governo, de que existia há tempos atrás uma espécie de mecanismo, um sistema chamado Cicobi, e esse sistema ele tinha por objetivo exatamente rastrear a produção e distribuição de bebidas aqui no nosso país, de norte a sul, de leste a oeste. Esse sistema tinha essa função: rastrear tudo, saber a origem, saber a fabricação, saber como é que a distribuição estava sendo feita, tudo ali em tempo real, acompanhamento para garantir que tudo fosse feito em conformidades e não viesse a colocar em risco a saúde das pessoas. Mas o X da questão é essa, cara. É que o vagabundo lá, secretário da Receita Federal, ele disse na maior cara de pau de que o governo desmantelou esse sistema daí, cara. Simplesmente desmontou. Não, é muito caro manter isso aí. Nas palavras daquele vagabundo, R$1 bilhão por ano para poder manter esse sistema funcionando. Mas a pergunta é a seguinte, cara: quem é que vai pagar? Quem é que pagava isso daí? Não é eu e você? Não era dinheiro do nosso bolso? Aí o vagabundo disse: não, a gente montou tudo isso daí porque era muito caro manter R$1 bilhão por ano para poder fazer todo esse acompanhamento. Como se bebida, remédio, alimentos, enfim, tudo isso que nós consumimos, como se fosse uma coisa de só menos importância. Ora, se esse vagabundo, junto com o governo, junto com o ministro lá da economia, que também é outro vagabundo, outro inútil, outro animal, eles querem fazer cortes, quer economizar, por que eles não cortam super salários de juízes, super salários de funcionários públicos em altíssimos escalões? Por que eles não cortam as viagens que esse desocupado, junto com a desgrama da mulher dele desocupada, faz por aí o tempo todo e consome o meu dinheiro e o seu? Se é questão de fazer corte para poder economizar dinheiro, então vamos cortar, cara, uma coisa que esses caras têm aí por demais, conforme eu disse: super salários, mordomias, privilégios, aquele STF, aquela organização de vagabundo, o dia inteiro enchendo o rabo com caviar, com lagosta, com uma série de coisas. O bom é então cortar isso daí. Agora não, você vê como esse governo ele é criminoso, ele é um governo de bandido,
de vagabundo mesmo, o que é que eles resolveram cortar? Não, vamos cortar o mecanismo, a estrutura que existe, que faz todo esse acompanhamento, todo esse gerenciamento da produção de bebidas aqui no nosso país. Repito, desde lá o começo, a fonte, até chegar lá na mesa onde o cara vai consumir. Agora, tu imagina, cara, o nosso país é um dos que mais consome bebidas no planeta, cara. Quer dizer, esse mecanismo, ele nunca jamais, em hipótese alguma, ele poderia deixar de estar em funcionamento, cara. O resultado está aparecendo agora aí. Pessoas estão tendo que beber a bebida dela com veneno. Virou uma verdadeira roleta, uma verdadeira, aquela chamada roleta russa. O cara pega lá o copo lá com a bebida dele, cerveja, uísque, seja lá o que for, e ele fica ali na expectativa, será que esse daqui vai ser o meu último copo, o meu último gole? Isto porque é o seguinte, amigos, remédio, alimentos, bebidas tem a ver com saúde. Não é uma brincadeirinha, não é uma coisa supérflua, tem a ver com saúde. Então, se a desgraça do governo, esse vagabundo do governo, ele sabe que ele não tem condições, não tem competência para poder gerenciar, para poder administrar toda essa situação, e tudo isso envolve nós aqui do outro lado, se ele sabe disso, ele simplesmente abra toda essa área, que é uma área gigantesca, para que a iniciativa privada possa entrar nisso daí e começar a cuidar dessa situação, cara. Agora, o governo vagabundo, incompetente, criminoso, ele simplesmente, não, eu não consigo administrar isso aqui, mas ao mesmo tempo, ele também não abre toda essa área daí, tudo isso aí para poder entrar em empresa particular para cuidar disso daí. Qual é o caso então? Ele quer que eu e você, a gente se foda, cara, que a gente lasque. Para quem gosta de bebida, eu não bebo, mas para quem gosta de bebida, o cara vai se lascar, vai se fuder, vai tomar lá o drink dele, o uísque, a cerveja dele, a caipirinha dele, e de repente aquela ali vai ser a última. Vai beber e depois ele vai pro inferno. Porque é isso que esse governo de vagabundo ele quer. Já que ele nem atua como deveria e nem abre oportunidades, espaço para que outras empresas possam fazer esse trabalho daí. Neste ponto daqui, cara, cabe também a seguinte pergunta: cadê a desgreta caralha lá da porra do tal do STF? Cadê aquele rebanho de vagabundos? Onde é que aqueles caras estão? Porque, veja, aqueles caras, eu já comentei isso milhões de vezes, eles têm a mania de abrir o bico, relinchar, dar pitaco, dar opinião em tudo que ninguém pergunta nada, eles vão lá e dão o pitaco deles. Mas cadê, caras? Porque até então eu não vi sapo, eu não vi bico de veludo, eu não vi cabeça de ovo, eu não vi carne lúcia, eu não vi nenhum daqueles vagabundos, Edson Fachin, nenhum deles abrir a caralho do bico e latir nada a respeito dessa situação. Tá todos eles lá de tudo de bico fechado. Não são eles que gostam de ficar dando pitaco, dando opinião sem ninguém ter perguntado nada a respeito de tudo que é assunto? Agora, estranhamente, nesse caso daqui, dessa questão de bebida envenenada, eles estão tudo de bico lacrado. Por que eles estão com a direita do bico deles lacrado? Você lembra que lá atrás, na época daquela porcaria de Covid, eles não atuaram? Eles não foram pra cima? Por exemplo, eles não falaram lá pra Jair Bolsonaro: Bolsonaro, é o seguinte, meu filho, quem vai cuidar de tudo isso aqui agora vai ser os prefeitos e os governadores. Sai fora, desapareça, quem vai resolver tudo, prefeito e governador. Não foi dessa maneira e a coisa foi do jeito que eles impuseram. Agora, por que nesse caso aqui eles estão de bico fechado? E cabe também uma outra reflexão, que é a seguinte: Lula, esse patife, ladrão, esse vagabundo, já podemos chamar ele de genocida? Afinal de contas, algumas pessoas já perderam a vida, outros vão perder a vida com certeza. Aquele vagabundo, ele já pode ou não ser chamado de genocida? Porque até agora também eu não vi ninguém chamar aquele vagabundo patife, de genocida. Tá todo mundo aí na maior tranquilidade, cara. Em relação àquele caso lá de Covid, aquela putaria, aquele puteiro que teve aqui no nosso país,
aquele alarme todo, aquela tempestade em copo d'água. Isso aqui que está acontecendo agora também é muito grave, cara. Só que eu não tô vendo porra de ninguém fazer alarme nenhum. Eu não tô vendo a Rede Globo fazer alarme nenhum, Fantástico, Willy Bond. Eu não tô vendo, cara. Tá tudo na maior tranquilidade. Porque assim, cara, você lembra bem, na época daquela desgreta de Covid, ninguém sai de casa, coloca uma graça de um pano velho no meio da cara, economia a gente vê depois, sei o que lá. Aqui, essa área aqui onde eu estou agora, uma área grande como essa aqui, você não podia vir, porque senão, segundo eles, você ia contar o planeta. Uma praça desse aqui, ó, é grandona aqui. É porque a câmera não pega legal, mas é grande aqui onde eu estou. Você não podia vir aqui na época da desgraça de Covid, porque você ia ser tratado como um criminoso. Agora eu pergunto, nesse caso específico, por que os bares, boutiques, restaurantes e outros por aí similares ainda não foram devidamente fechados? Por que uma série de bebidas por aí, todo esse estabelecimento e outros por aí, não foram recolhidas pela vigilância sanitária e por outros para poder, de repente, ser feito testes e até serem descartados? Por quê? Tá tudo muito tranquilo, cara. Muito, mas muito tranquilo. Em comparação com aquele puteiro que foi lá atrás daquela coisa de Covid, tá tudo muito, mas extremamente tranquilo. É isso que eu tô estranhando. Porque nós também estamos vendo agora uma tragédia. Vai fechar boutique, vai fechar bar, vai fechar isso, vai fechar aquilo, vai se recolher todas essas coisas por aí? Vai fazer o quê? Vai ficar nesse marasmo? Não tô vendo nada disso, cara. Lula, esse vagabundo, vou repetir o que eu falei minutos atrás. Ele vai ser chamado de genocida, porque afinal de contas, o que eu expliquei lá no começo do vídeo, havia um sistema, havia uma engrenagem montada no país inteiro, que fiscalizava e fazia todo esse acompanhamento da produção de bebidas no país inteiro. E essa engrenagem toda essa estrutura, ela foi simplesmente desmontada, largada para lá pelo governo que está aí atual. Isso aconteceu lá em 2016, na época daquela vagabunda, aquela imbecil Dilma Rousseff. Aconteceu com ela, e ela é parente, ela é sócia desse governo atual. Todo mundo sabe disso. Aí volta a pergunta: ele vai ser chamado de genocida ou não, cara? Tá esperando o que para se chamar aquele vagabundo de genocida? Ou seja, em conclusão, esse caso aí de bebida envenenada, essa coisa de metanol, toda essa putaria, toda essa patifaria aí, é apenas um atestado claro, inequívoco, de que esse governo aí, ele além de ser competente, ser corrupto, ser governo de ladrão, tudo isso é um governo altamente criminoso. Um governo que, se pudesse, cara, estaria matando nós aqui brasileiros. Se pudesse, ele iria simplesmente matar todos nós brasileiros. A prova disso é que nada está sendo feito para minimizar ou até colocar um freio mesmo nessa questão desse caso aí de bebida envenenada. E muito bem, meu amigo, é o seguinte, nosso vídeo de hoje está concluído. Aquilo que eu falei bem lá no começo do nosso vídeo, hoje é sexta-feira. Excelente sexta para você, ótimo sábado, ótimo domingo, tudo de bom. Cuidado mesmo, cara, com essa coisa de bebida, porque o caso é sério. Tenha muito, mas muito cuidado mesmo com isso aí, porque é uma questão realmente muito séria. Cuide da sua saúde. Se inscreva, deixe seu gostei, comente, tudo aquilo que eu sempre te peço. Valeu, até o nosso próximo encontro. Muitíssimo obrigado.